Pessoal, eu ia pedir, na verdade, para todo mundo que estiver aqui em pé, para sentar aqui nos corredores, nas laterais, porque já já a gente vai começar, tá bom? Obrigado. Como diga, Samuel? Perguntar pro pessoal, entrar naquela porta, perguntar pro pessoal. Pessoal, por favor, vamos sentando, quem estiver em pé. Vamos deixar as fotos e os selfies com o prefeito para mais tarde, um pouquinho. Vamos sentar, por favor. Pessoal, vamos sentar, por favor. Cada um se acomode aí nos seus lugares. Cara, não cabe mais, velho. Vini, não cabe mais. Não cabe mais. É muito cheio, tem muita gente em pé. Ah, sim, claro. Pode ir. Pessoal, a gente já vai começar. Eu ia só pedir mais uma vez para todo mundo que estiver em pé sentar, por favor. Vou deixar aqui no canto, tá? Tá no meio.
Bom, boa noite, bom dia. Vamos sentar, gente, por favor, todo mundo. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todas e todos. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. A gente estava comentando agora, antes de começar o evento, que a última vez que a gente viu esse auditório quase tão cheio quanto hoje foi quando o Piketty veio aqui na FEA. Eu acho que demonstra bastante sobre o convidado que a gente tem com a gente hoje, nessa manhã. É raro a gente encontrar no Brasil figuras políticas que tenham tamanha adesão entre a juventude e, mais raro ainda, a gente conseguir fazer na FEA um debate sobre gestão pública, sobre política. Também tem sido escassos momentos no nosso país que a gente consegue debater política com tranquilidade, franqueza e respeitando aí minimamente os preceitos democráticos. Claramente, o nosso convidado de hoje dispensa apresentações, mas acho que vale a pena um pequeno comentário, que além de prefeito e ex-ministro, foi também presidente do 11 de agosto e aluno aqui da FEA no seu mestrado. Então, em primeiro lugar, eu queria chamar a professora Leda Paulani, secretária do Planejamento da Cidade de São Paulo, professora aqui da FEA, para compor a mesa com a gente. Gente, assim, só um comentário breve. Pra gente da gestão tá sendo muito legal ver o auditório assim tão cheio, tá muito massa mesmo. E com vocês, prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad. Só para começar, eu esqueci de explicar o modelo do evento. A professora Leda vai fazer uma breve apresentação. Depois a gente vai abrir para a fala inicial do prefeito, em torno de 20, 25 minutos. Aí o CAVC foi atrás de algumas perguntas de pessoas de fora, movimentos sociais. A gente mesmo escreveu uma para mandar para o prefeito. E a gente vai abrir para perguntas da plateia. Por favor, mandem as perguntas por escrito, porque a gente vai, enfim, juntando os temas parecidos para conseguir otimizar o tempo que o prefeito tem compromisso daqui a um tempo. O Vinícius e o Vitor vão estar recolhendo as perguntas, o Vitor ali e o Vinícius aqui. Então é só mandar para eles. Obrigado. Bem, bom dia a todos. É um prazer, para mim não preciso falar, né, mas é evidente, é um prazer para mim estar aqui nessa mesa, do lado do Fernando, que é um amigo muito querido, que eu tenho de décadas. E que eu conheço em nos vários atuações dele, né? Como acadêmico, como ser humano e como homem público. E eu tenho certeza que o Fernando é uma pessoa singular em todos esses aspectos, né? Ele é um ser humano muito legal, muito generoso, muito desprendido, né? Ele é um acadêmico de primeira linha. Nós todos que militamos na academia lamentamos muito sempre a retirada do Fernando da academia, pelo menos a retirada plena, né? Ele, de vez em quando, esse semestre passado, por exemplo, chegou a dar um curso na ciência política, ele é professor da ciência política, mas ele seguramente também é dos acadêmicos mais brilhantes que eu já conheci, né? E sou muito privilegiada de contar com a amizade dele e de algumas parcerias intelectuais que a gente teve na vida, né? Mas eu acho que a gente só não fica tão triste porque, como homem público, eu acho que o Fernando é uma pessoa que faz a diferença hoje no Brasil e eu acho que ele fará muito mais ainda, né, se tudo ajudar. Eu acho que o Fernando alia, né, ele combina qualidades que são imprescindíveis num homem público. Honestidade, para começo de conversa, deveria ser pressuposto, mas hoje em dia a gente tem que falar, né, porque já que não é pressuposto, a gente tem que pôr na mesa. Então, honestidade, mas absoluta competência, né, e disposição de espírito para tratar com a coisa pública, né, uma formação que faz com que ele
seja absolutamente criativo frente aos problemas e desafios que aparecem para ele, e os problemas não são poucos, né? O pouco tempo que tive ao lado dele, 2 anos e pouquinho, fiz o meu possível, dentro dos meus limites, para ajudá-lo a tocar um projeto, né, de esquerda nessa cidade para torná-la mais humana. Então, somente isso. Eu acho que, certamente, não havia e não haverá ninguém melhor talhado para fazer isso do que o Fernando. Então, não vou amolar vocês com mais falação e vou passar a palavra para a estrela da noite, quer dizer, do dia. Depois do que a Leda falou, o melhor seria ir embora, né? Porque só pode piorar a partir de agora. Mas, enfim, Leda, prazer estar com você, Rodrigo. Agradecer o convite, te desejar boa sorte à frente da gestão aqui do Centro Acadêmico. Sempre gostoso, né? O movimento estudantil. Bom, eu vou procurar ser sucinto, que eu acho que o mais interessante seria a gente trocar impressões. Vou falar um pouquinho sobre cidade, percepção que eu tenho do momento que esse assunto está vivendo no mundo, não é só no Brasil, e aí abrir para que a gente possa interagir. As pessoas sempre falam de cidades, né, lembrando que é um invento, vamos dizer assim, humano já bastante antigo, né? As primeiras cidades do mundo datam aí de alguma coisa em torno de 5.000 anos, alguma coisa 4.500 a 5.000 anos atrás, as primeiras aglomerações humanas que ganham o nome de cidade, né? Passaram a ganhar o nome de cidade. Mas eu diria que não é um bom recorte falar de cidades nesses termos, porque falar de cidade nesses termos tem pouco a ver com o que nós estamos vivendo realmente, né? Que é a metrópole moderna. Essa metrópole moderna tem uma idade muito menor, né? E mesmo os experimentos mais conhecidos, né, como a literatura costuma descrever, seja Paris do século XIX, seja Nova York do século XIX, né, o início dessas grandes aglomerações humanas, metrópole mesmo, do jeito que a gente concebe hoje, é alguma coisa que começou no pós-guerra. Então, nós estamos falando de grandes manchas urbanas com 10, 20, 30 milhões de habitantes, e, a rigor, ninguém sabe muito bem onde isso vai parar. Tem gente que diz que o processo de urbanização na China pode levar a aglomerações com um múltiplo desse número, né? Talvez não de 30, mas de 60, de 90. Há quem aposte em aglomerações humanas com mais de 100 milhões de habitantes. Eu não consigo nem imaginar o que seria isso, mas, enfim, pelo andar das coisas, o processo de urbanização está sendo muito acelerado, né, exponencial a partir de um determinado momento. Eu lembro que, apenas há 4 ou 5 anos atrás, mais de 50% da população do planeta habita as cidades, ou seja, nós deixamos de ser rurais há muito pouco tempo, né, majoritariamente urbanos, mas o fato é que a velocidade do processo de urbanização tem sido acelerada no tempo. Isso em função, obviamente, da tecnologia, que expulsa a população do campo, a produtividade do trabalho no campo aumenta a partir da mecanização das lavouras, e o povo vai para a cidade, não necessariamente atraído por processo de industrialização. Isso aqui também é uma coisa mais recente. Antigamente, você tinha polos de atração na cidade, que era a geração de emprego, né? E o capitalismo viveu períodos em que você tinha escassez de mão de obra, mesmo com o processo de industrialização. Então, você tinha uma combinação estranha de se pensar hoje em dia, que era excesso de demanda por força de trabalho, apesar da urbanização, apesar da migração de pessoas do campo para a cidade. O processo de industrialização era tão acelerado que você não conseguia suprir a mão de obra necessária para a indústria rodar. E isso fazia com que o Estado tivesse que intervir no processo produtivo e criar os mais diversos artifícios para
suprir de mão de obra a indústria nascente. E foram vários os mecanismos utilizados nesse período para suprir a indústria. O que nós estamos chamando hoje de cidade, e que está gerando uma ciência nova, são esses processos de formação de metrópoles ou megalópolis. Manchas urbanas, que na América Latina você tem duas grandes, que é a Cidade do México e São Paulo. Na Ásia você tem alguma coisa parecida, mas na Europa, sei lá, com exceção de Londres, talvez, ou uma outra cidade, você tem poucas cidades na Europa que respeitam esse mesmo padrão de urbanização que está sendo visto, sobretudo hoje, na Ásia. E isso está fazendo surgir um tipo de pensamento que é completamente diferente do que a gente chamava de urbanismo, né? Ou arquitetura e urbanismo, como a gente concebia a cidade até muito recentemente. A ciência da metrópole não tem nada a ver, não é que não tem nada a ver, mas vai para muito além do que a gente entende dos debates sobre urbanismo, mobilidade, a questão sanitária na vida urbana, a questão educacional, a produção de cultura. O que a gente entende por metrópole é uma coisa muito diferente disso, é um fenômeno muito diferente. E os desafios que estão colocados para as metrópoles também é muito diferente. É difícil, quando você faz comparações de São Paulo com qualquer outra cidade, e eu elogio São Paulo, não é de hoje, não é? Eu sou um fã da cidade de São Paulo há muitos anos. Eu acho que a cidade de São Paulo, nós estamos falando de uma mancha urbana de 22 milhões de habitantes, 12 milhões na capital, e na Grande São Paulo, mais 10. Estamos falando de 22 milhões de pessoas que moram nessa mancha urbana. Se você comparar com qualquer outra mancha urbana, qualquer outra megalópole dessa escala, dessa dimensão, São Paulo se resolveu até aqui muito bem. Apesar dos tremendos erros de planejamento que nós cometemos ao longo das décadas, apesar de tudo que se possa criticar do nosso desenvolvimento urbano, que foi pouco antecipado, por assim dizer, muito rodoviarista desde a sua origem, carrocêntrico, etc., etc. Apesar de tudo isso, se você for por uma metrópole asiática, qualquer uma delas, com as mesmas dimensões, você vai ver que você vai correr para São Paulo, você vai voltar para São Paulo, porque aqui é o melhor lugar para se morar nessa correlação, né? Então, São Paulo é um fenômeno muito curioso, porque é uma cidade que, apesar de ter tido poucos planos diretores eficazes, apesar de não ter se organizado bem do ponto de vista da mobilidade, muito aquém do que poderia ter feito, apesar de só muito recentemente ter, em algumas administrações, priorizado a questão da moradia, a questão da mobilidade. Só em momentos específicos da nossa história nós jogamos luz sobre esses temas tão importantes para a funcionalidade, né, do território. Mesmo assim, com tudo isso, os paulistanos conseguiram encontrar uma maneira de se virar, né? Conseguiram encontrar uma maneira de organizar quase que à força a cidade para propósitos que não estavam concebidos pelos seus planejadores. Dentre eles, as comunidades, que a gente às vezes chama de favela ou não, até isso as ocupações foram fruto de uma ação social para organizar a cidade de uma maneira tal que ela pudesse funcionar melhor do que funcionaria se a lógica da exclusão, que era a lógica pré-concebida, que estava na matriz do desenvolvimento da cidade, prevalecesse sem antagonismo. Então, o nosso processo de urbanização, como todos os processos mundo afora, eles são muito excludentes, não é? A lógica do mercado, a própria sorte, é a lógica de expulsão das comunidades mais vulneráveis para as franjas cada vez mais distantes da cidade, não é? Então, isso não é diferente em São Paulo. O chamado centro expandido, perdeu mais de 1 milhão de habitantes me corrige, lei da cidade, mas acho que foi entre 1990 e 2000 e pouco, né? Foi o período que a gente estava trabalhando na prefeitura juntos, com o Sayad. E o centro expandido perdeu 1 milhão de habitantes.
no momento em que a infraestrutura estava instalada. Então, um paradoxo, né? No lugar onde tinha e tem a melhor infraestrutura disponível, você teve a expulsão da população em função do incremento dos custos de viver nessas localidades. Então, a região do distrito da Sé, por exemplo, que vai até a Paulista, né, vai até o Espigão, você tem um processo de desadensamento, né? E mesmo em bairros que vocês conhecem mais recentemente, porque viram nascer os espigões, né, de pegar um bairro típico, né, o bairro de Pinheiros, apesar do crescimento vertiginoso da construção civil naquele bairro, hoje o bairro tem menos moradores do que 20 anos atrás. Então, como é que se explica isso? Você tem a verticalização da cidade combinada com o desadensamento populacional. Isso é tudo fruto dessa falta de planejamento a que eu me referi. E o curioso, o mais inusitado, é que, apesar disso, a cidade conseguiu se organizar, né, de uma maneira que, comparativamente, com todo o sofrimento que a população sofre, mas comparativamente a outras cidades da mesma dimensão, o povo acabou sendo um agente de contrarrestar essa tendência e se impôs de alguma maneira também, né, soube reagir a isso de alguma maneira, e a cidade, desse ponto de vista, sofreu menos do que teria sofrido sem esse contraponto. Hoje, eu acho que nós estamos vivendo um momento que alguns avanços institucionais importantes foram promovidos, e eu cito dois importantes que são muito pouco considerados no debate público. O primeiro deles, o Estatuto da Cidade, que é uma conquista da cidadania, e o segundo, e não menos importante, o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, né? Um de 2001, né? 2001, acho que 2001 o Estatuto da Cidade, e um de 2012, o Plano Nacional de Mobilidade. Esses dois instrumentos dão um respaldo muito grande para os prefeitos que querem fazer a diferença do ponto de vista da reorganização urbana, né? E, sobretudo, a partir dessas tendências que vão se estabelecendo no mundo, de que o espaço público precisa ser repensado. É muito notável uma diferença entre o campo e a cidade. Enquanto no campo a propriedade privada ela foi questionada, por assim dizer, pelos movimentos de reforma agrária, que pediam a democratização do acesso à terra, e a maioria dos países desenvolvidos capitalistas, não estamos falando aqui de comunismo, socialismo, bolivarianismo, nada disso, estamos falando de capitalismo. A maioria dos países avançados promoveu a reforma agrária, né, ao longo dos anos, ao longo das décadas, né, ao longo de mais de um século de história de lutas sociais no campo, mas para benefício do funcionamento do sistema. Não era um movimento antissistêmico a reforma agrária. A reforma agrária era um movimento sistêmico, para dar respaldo ao próprio ideário liberal, né, que fazia da propriedade privada uma questão importante e do acesso à terra uma questão ainda mais importante. Quando você tenta traduzir isso para o plano urbano, é evidente que a limitação ao direito de propriedade na cidade, ela vem acontecendo e com relativo sucesso. Hoje você tem mecanismos disponíveis para a gestão da terra privada nas cidades que você não tinha até pouco tempo. E o nosso recém-aprovado plano diretor avançou, até onde vão minhas luzes, avançou o máximo que dava dentro desse ordenamento jurídico. Acho que não tem nenhum plano diretor no Brasil tão avançado como o de São Paulo. Porque tem uma série de mecanismos que foram introduzidos. Por exemplo, a área de ZEIS, que é uma coisa antiga, foi dobrada para garantir moradia para quem precisa, perto de onde os serviços estão disponíveis. A questão do adensamento, você só pode construir, pelo plano diretor atual, você pode construir onde tiver transporte público de massa. Onde não tiver infraestrutura de transporte, você não pode edificar. Você pode fazer prédios pequenos, mas espigões você não pode fazer. Ainda assim, se limitou a cota parte do terreno para impedir
que houvesse uma gentrificação dos eixos de mobilidade. Então, você não pode construir qualquer tipo de apartamento. Você tem que fazer residências para as unidades familiares realmente existentes hoje, que é a família com... né, que o chefe da família é a mulher, é o casal separado, é o casal com poucos filhos, é o idoso cada vez mais longevo, né, que vive cada vez mais. É para essa família que nós temos que construir a cidade, que é essa família que existe e é a que vai existir cada vez mais no futuro. Então, você não pode pensar a construção civil dissociada das pessoas. Você fala, bom, para quem que eu vou construir? É para especulação imobiliária, é para reserva de valor, é para comprar apartamentos de 1 por andar e 10 anos depois vender a preço de ouro? Ou é para construir para que as pessoas tenham alternativas de morar bem, né? Então, o plano diretor, dessa vez, se miscuiu nesse tipo de assunto. Qual é o tipo de unidade que nós queremos construir e onde? Né? Para, enfim, promover a urbanização, mas combinada com a dimensão social. Cota de solidariedade. Cota de solidariedade, né, no caso da... todas as questões ambientais foram revistas nessa mesma direção. Então, você tem hoje essa perspectiva adotada desde o Estatuto da Cidade. O que está gerando uma certa inquietação é o Plano Nacional de Mobilidade. O Plano Nacional de Mobilidade ele estabeleceu diretrizes tão profundas assim quanto o Estatuto da Cidade e definiu regras. Prioridade: pedestre, ciclista, usuário de transporte público, transporte de cargas e, em quinto lugar, o transporte individual motorizado. Quer dizer, até o transporte de cargas, por suposto, tem que vir antes, porque a gente come, compra as coisas, né? A gente vai a um supermercado comprar produtos alimentícios porque tem uma logística de distribuição da carga na cidade. Se você não priorizar a carga, você não está priorizando o coletivo. Você teria uma crise de abastecimento na cidade ou um encarecimento dos produtos, né, se você não priorizasse o transporte de carga. Essa novidade é que está sendo assimilada muito vagarosamente pela sociedade. O plano já tem 3 anos, né, e é lei federal, mas, ainda assim, a chave não mudou ainda na cabeça das pessoas. Às vezes, nem do Ministério Público mudou a chave, que tem que zelar pelo cumprimento das leis, né? E é uma lei federal que não está sendo bem recebida, né, pelo Ministério Público Estadual. Então, que é o guardião da lei. Então, de que lei nós estamos falando, né? Como é que um TAC que tinha um propósito assinado em 2007 pode valer mais do que uma lei federal aprovada em 2012, no que diz respeito à restrição do uso do automóvel aos finais de semana, em áreas de lazer e assim por diante? Então, tem uma lógica, esse Plano Nacional de Mobilidade, que esbarra na questão democrática, não é questão administrativa qualquer. Aquilo ali é um diploma político. É um instrumento legal, sim, jurídico, sim, mas é um instrumento de política. Aquilo foi forjado pelo Congresso Nacional para reverter as prioridades na cidade, sobretudo nas metrópoles. Porque uma coisa é você discutir esse assunto numa cidade de 150 mil habitantes, 200 mil habitantes, até 300 mil habitantes. 300 mil habitantes é o tamanho de uma subprefeitura média na cidade de São Paulo.